Sabe quando a gente pensa em Europa, o que vem à cabeça? Provavelmente riqueza, né? Muita cultura, qualidade de vida. Mas olha, por trás dessa fachada de sucesso existe um paradoxo, uma contradição bem grande que pode de verdade definir o futuro do continente. Essa história complexa que vamos desvendar hoje. Para começar a entender a Europa, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala. Estamos falando de 750 milhões de pessoas. Isso é mais que o dobro da população dos Estados Unidos, só que numa área bem menor. É um verdadeiro caldeirão de culturas, línguas e histórias, tudo junto. E é aqui que está o paradoxo central que a gente vai explorar. Como pode um lugar com tanta riqueza, com tanto desenvolvimento, estar encarando um futuro tão cheio de desafios? Essa é a grande tensão que define a Europa hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o problema, primeiro a gente precisa entender o sucesso. E não há dúvida de que a Europa, em muitos aspectos, é uma grande história de sucesso. E a prova dessa prosperidade está aí, nos dados. Se a gente olhar o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, o padrão é bem claro. Ano após ano, países como Suíça, Noruega, Alemanha estão lá no topo. Essa qualidade de vida que é de dar inveja foi construída sobre uma base bem específica. E essa base é o chamado Estado de Bem-Estar Social, que foi construído ali depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia era criar uma sociedade onde as necessidades básicas, saúde, educação, segurança, fossem garantidas para todo mundo. E é aqui que a nossa história tem uma virada dramática. Esse sistema todo, que depende de uma economia forte e de gente trabalhando, começa a enfrentar uma ameaça silenciosa. É uma pergunta que hoje paira sobre todo o continente. E essa ameaça tem nome, é a bomba relógio demográfica. É um problema que foi se formando quietinho por décadas, por baixo de todo esse sucesso. E agora o alarme está prestes a disparar. A questão, no fundo, é bem simples e direta. A população da Europa está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Parece uma boa notícia, certo? Mas as consequências disso são enormes. Isso é o que os especialistas chamam de transição demográfica. A Europa já está na fase final desse processo, que é quando o crescimento da população desacelera muito ou até mesmo começa a diminuir. Vamos pegar a Alemanha como exemplo, a grande potência econômica da Europa. A força de trabalho deles está diminuindo. Isso cria duas perguntas cruciais. Quem vai trabalhar nas fábricas e nos escritórios para manter a economia girando? E, talvez o mais importante, quem vai pagar os impostos para sustentar as aposentadorias de uma população que tem cada vez mais idosos? É uma conta que simplesmente não fecha. Diante desse desafio gigantesco, os governos europeus foram atrás de uma solução principal. Só que essa solução acabou criando uma nova camada de complexidade na história do continente. Então, o ponto central é este. A imigração se tornou uma necessidade econômica. Ela é vista como a forma de preencher essa lacuna de trabalhadores e manter o motor da economia funcionando. E os números mostram a escala e o drama humano dessa solução. Só na primeira metade de 2024, milhares de pessoas chegaram, principalmente pela Espanha e Itália, mas por trás desses números existe um custo humano que é devastador. Mais de 1.000 pessoas morreram só tentando cruzar o Mediterrâneo. São pessoas fugindo de guerras, de crises, de instabilidade, arriscando absolutamente tudo por uma chance de segurança. Só que essa solução econômica trouxe junto um desafio social profundo. A chegada de tantos rostos novos com outras culturas, outras religiões, acabou criando novas tensões dentro das sociedades europeias. Um dos resultados mais visíveis desse atrito social é o aumento da xenofobia, que nada mais é do que um medo ou a rejeição de pessoas que são vistas como estrangeiras. E uma forma bem específica disso, que ganhou muita força, é a islamofobia, que é o preconceito direcionado especificamente a pessoas de fé muçulmana, ou que são percebidas como muçulmanas. Essa fricção social é uma realidade muito dura para muita gente. Imigrantes, principalmente os de origem árabe e muçulmana, acabam enfrentando discriminação e muitas vezes são associados de forma injusta ao terrorismo, o que torna a integração um processo extremamente difícil. Então, como é que a gente consegue entender qual é o caminho a seguir? Para responder isso, talvez a gente precise dar um passo para trás, olhar para uma história que muitas vezes é esquecida nessas discussões de hoje. O que muita gente esquece nessa narrativa de hoje, de conflito entre europeus e imigrantes muçulmanos, é que essa interação não é de agora. Na verdade, essa ideia apaga séculos de uma história compartilhada, de trocas, de coexistência e de muitas contribuições de ambos os lados.
Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá pelo século VIII, enquanto boa parte da Europa passava pelo que chamam de Idade das Trevas, um centro de conhecimento super vibrante florescia na Península Ibérica. Cidades como Córdoba viraram verdadeiros faróis de cultura e aprendizado, onde obras científicas e filosóficas eram guardadas, estudadas e, o mais importante, traduzidas para o latim, trazendo de volta para a Europa todo esse conhecimento que tinha se perdido. E o legado dessa era está por toda a parte. A palavra álgebra, por exemplo, vem do árabe. Os números que a gente usa todo santo dia, os tais algarismos arábicos, substituíram os algarismos romanos. Em áreas como medicina, astronomia, arquitetura, as contribuições foram simplesmente revolucionárias. Foi esse fluxo de conhecimento que ajudou a tirar a Europa da estagnação e a preparar o terreno para o renascimento. E tudo isso nos leva à pergunta final. A Europa, hoje, está numa encruzilhada. O passado dela é muito mais diverso do que muita gente imagina, e o futuro vai ser definido pela forma como o continente vai lidar com essas mudanças demográficas de agora. A identidade europeia não é algo fixo, ela está sempre mudando. E a pergunta que fica no ar é: o que ela vai se tornar?